Isso é Agora eu quero que você me conte uma coisa. Uhum. Você tem alguma história de custas aí que você errou, que você não sabia fazer? Então, Ah, eu comentei com a. Eu não vou lembrar qual era a ação, mas eu estava comentando justamente agora desse aniversário. Eu falei, gente, teve uma vez um recolhimento que eu acho que ficou faltando coisa assim de 17 centavos. Foi 17 assim, eu centavos. lembro que me marcou muito, porque foi uma coisa assim, tipo, 17 centavos. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou pagar de 17 centavos. Mas é o tipo de questão que talvez se eu tivesse, né, aprendido ou tivesse procurado eh, me orientar, saber melhor antes, não faltaria esses 17 centavos. Eu lembro que me marcou, eu falei, vou até contar essa história, justamente por conta do valor. Mas você vê que é o tipo da questão, que é um valor ínfimo, Ínfimo. mas que acaba ocasionando justamente esse atraso, porque Atrasou seu processo por causa de 17 17 centavos. centavos. Porque a Mas, certificação, mais a questão de mandar recolher, de fazer a nova grade com esse valor, de ir até ao banco exatamente. pagar. Então, realmente é o Ainda tipo. tem isso, né? Que só paga no Bradesco, Exatamente. né? Ainda tem essa Então questão você da ainda gente. tem, se você não tiver conta no Bradesco, lá vai você enfrentar fila, não sei o quê. Mas você ainda deu sorte, que o que te marcou foi 17 7 centavos. centavos. Eu pego cada, eu pego cada história lá no cartório, sabe, de pessoas que, enfim, fizeram os cálculos errados e aí tiveram que complementar 20 mil reais, 50 mil reais. Aí, imagina a seguinte situação: pensa que é um advogado no começo de carreira, pouco experiente, aí ele pega uma causa legal, bacana, uma causa de repente, sei lá. Eu vou dar um exemplo que é só para você ter noção do como é fácil você pegar umas custas altas assim. Sim. Suponhamos que você pega em uma empresa resolve te contratar para propor uma ação para resolução de um contrato. Você olha só, eu quero quebrar o contrato com essa outra empresa aqui, é um fornecimento de serviço e tal, eu não quero mais, tá me dando problema, eles estão quebrando as cláusulas, não estão entregando o que estava prometendo, não sei o quê. Aí beleza, aí você vai lá todo feliz, que fala assim, nossa, tá, dá para eu fazer, é uma cláusula, é uma Tranquilo. causa, né? Não é tão difícil, dá Sim. aquela pesquisada, de repente alguém da família, né? Às vezes é um tio que tem essa empresa, isso pode acontecer. Fala para mim, não acontece? Não, com Pode certeza. acontecer. Nossa, e errar as custas para a família ainda, meu Deus. Você já Aí, imaginou? Aí você pega e você não sabe recolher custas. Aí sabe qual que é o erro mais comum que eu pego lá todo dia? Todo dia. A taxa judiciária, ela é recolhida, isso aí é a regra geral, tá? A regra geral é que é 3% do valor dos pedidos. uhum. Eu chamo essa regra de regra 3P. Só que a maioria dos advogados não sabe disso. E aí eles fazem o quê? Eles recolhem 3% sobre o valor da causa. E aí, suponhamos que, né, nosso advogado recém-formado está lá com a ação do tio dele, que é o dono da empresa, ele não sabe disso e ele pediu só a resolução do contrato e colocou como valor da causa um valor aleatório, porque não tem um valor econômico direto o processo dele. E aí recolheu umas custas lá de 3% em cima desse valor aleatório que ele deu, sei lá, vamos botar 5 mil reais. Uhum. Aí ele foi lá e recolheu uma taxa mínima, que você vai dar uma taxa mínima, 3% em cima de 5 mil reais. Só que nesse caso é uma exceção da regra do 3P. Quando você sempre que você entra com uma ação que envolve uma questão obrigacional, uma questão contratual, sempre você vai calcular esses 3% em cima do valor da obrigação, em cima do valor do contrato. E aí, esse contrato, Meu desse Deus. meu exemplo, tinha um valor enorme, entendeu? E Sim. aí 3% disso, isso acontece
todos os dias, não é brincadeira, eu faço isso todos os dias. Aí a pessoa recolheu lá uma taxa mínima, quando na verdade ela tinha que recolher aí de taxa judiciária 10 mil, 20 mil reais. Aí você imagina essa pessoa chegando agora para o cliente dela, se for o tio ainda tá bom, mas se não for o tio, imagina ele chegando e falando, então, deixa eu te contar, você vai ter que complementar as custas e ficou mais 20 mil reais. Nossa. E você sabe o que é o mais interessante? É que não adianta você desistir da ação. O fato de você ter distribuído a ação já é o fato gerador desse tributo, porque as custas é um tipo de tributo. Sim. O fato gerador é a distribuição. Então não adianta você pedir desistência. Já está devendo. Então você tem que saber disso antes de entrar com a ação. Se você não sabe disso antes de entrar com a ação, olha que problema enorme que você pode estar causando para o seu cliente até para você. Porque Exatamente. dependendo da situação, sei lá, a pessoa resolve aí, não, então eu vou entrar com uma ação contra você, porque você não me informou isso. Sim, E agora como é que exatamente. eu vou fazer? Eu vou quebrar? Porque a gente não sabe, às vezes, dependendo da empresa, às vezes não dispõe daquele valor em caixa, né? Se Sim. for uma pessoa física, então, imagina você chegar com uma notícia dessa.